Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel 10. Vamos começar por 1 Samuel 9. Samuel 9, versículo 2 diz assim. Vamos ler 1 para entender bem. 9, 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Esse tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Até aqui por enquanto. Bom, imagino que você conheça a história do povo de Israel. Nesse momento aqui da história, nesse contexto aqui, o que acontecia? O povo era governado por juízes, sacerdotes, juízes. Nesse caso era Samuel, que identificava de Deus o que era para o povo fazer. Certo? Só que o povo começou a olhar para as outras nações e via que as outras nações tinham um rei humano. E eles não tinham a consciência de que Deus era o rei deles. Se você for ver lá no último versículo do livro de Juízes, diz: naquele tempo cada um fazia o que era bem aos seus olhos, porque não havia rei. Na verdade havia rei. Rei, quem era o rei de Israel? Quem é o rei de Israel? Não era, mas é, sempre foi, sempre vai ser. Jesus, Deus, o próprio Criador, é quem governava Israel. Foi ele que fez Israel ser Israel. Mas o povo não identificava isso, então tudo bem, eles pediram um rei. E Deus vai e dá a eles um rei segundo os olhos deles. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Versículo 1 dá ali meio que uma ascendência dele. Vai mostrar que ele era descendente de uma família forte, de uma tribo reconhecida. E era um cara muito bonito. Você já viu algum rei feio? Alguém aqui já viu rei feio? Você nunca vai ver rei feio, nem na TV, nem em filme, nem rei de verdade. E aí era um cara que era referência, e aí eles olharam e falaram assim: nossa, Deus olha para aquele cara e fala assim: leva esse daí. Leva esse daí. Tem gente que diz: Deus escolheu Saul. Não. Deus realmente, ele apontou Saul, mas por quê? Ele atendeu o pedido do povo. Vocês querem um rei? Então vou dar um rei segundo a intenção de vocês. Toma, Saul. Capítulo 10 agora. Capítulo 10 de 1 Samuel. A partir do versículo 5, diz assim: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Repita comigo: te mudarás
Vamos, gente, fala. Te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Até aí. Então o que aconteceu? Deus vai lá e aponta Saul para Samuel. Fala assim, ó, aquele cara ali, pega ele. E aí acontece a circunstância, Saul vai lá procurar os animais do pai dele, que haviam se perdido. Samuel encontra com ele e começa a dar algumas instruções que ele deveria seguir, instruções proféticas, que ele deveria seguir para que ele fosse ungido rei, né? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não podereis ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha só que loucura isso. Davi então resolve fazer algo que ninguém teve coragem de fazer. Só que Saul não tinha coragem de mandar Davi. Cara, não vai dar certo isso, cara. Você é um menino. Você não é maduro o suficiente. Você ainda não tem idade militar. Você não recebeu treinamento militar. Você quer lutar contra um cara que é guerreiro desde sempre. Agora vai um parênteses aqui para a gente entender bem o que está acontecendo aqui nessa situação. Davi não era guerreiro. Aí você pode falar, não, mas ele matava urso, matava leão. E Davi era brigão. Tá na escola aí, sabe o que eu estou falando. Tem aquele menino que é brigão, e tem aquele menino que faz arte marcial, que o pai malandro, para o filho não apanhar na escola, ele já botou o menino no karatê desde 6 anos de idade. Eu tinha um amigo, né? O outro não era amigo, era só da escola. E na 7ª série, e tinha um menino que o apelido dele era Biscoito. E era um menino já repetente de uns 3 anos, ele era da minha sala. Ninguém topava com esse menino. Ele era fortezinho, bombadinho assim, e metido a brigão, batia em todo mundo. E aí, eu sempre gostava de jogar bola no time dele, que era para não ter nenhum tipo de risco. E aí um dia tinha um outro menino da sala que a gente sabia que fazia karatê, mas assim, era um menino super de boa, Thiago, um menino super sossegado mesmo, enfim. Aí um dia, cara, jogando basquete, o Biscoito, a bola veio quicando assim, em vez de ele pegar com a mão, ele chutou, ele tinha um chute muito forte. E aquela bola foi pum, na cabeça do Thiago. O Thiago caiu no chão, deve ter ficado com uma baita de uma dor de cabeça, levantou, falou umas poucas boas pro Biscoito. O Biscoito não gostou da ideia e falou assim, eu vou te pegar no final. Aí já ficou, Aí todo mundo ficou assim, e era uma escola, tinha uma escadaria grandona assim, ó, quando a gente descia, e ficou todo mundo na escada assim, 2 filas, parecia coisa de filme, cara. E aí desceu, e o Thiago veio com a mochila dele, sossegado, desceu. Quando ele chegou lá na rua, o Biscoito já estava lá, se aquecendo e tal. E ele estava com a camiseta de educação física, era fortezinho, e já botando medo, né, na intimidação. Quando ele chegou, já, tira a mochila aí, moleque. Aí o Thiago tirou a mochila, botou no chão, ele falou, cara, eu não quero brigar. Você não vai brigar, você vai apanhar. Quando o Biscoito foi para cima, ele deu um golpe que eu não ouso nem imitar. Ele deu um golpe no Biscoito, pegou na ponta do queixo, o Biscoito caiu no chão. Puf! Ficou todo mundo olhando assim, assustado. Aí o Thiago pegou a mochila dele, botou nas costas. Eu falei que eu não queria brigar. E foi embora. É sério isso. É verdade. E aí, cara, que loucura. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei disso. Golias era o Thiago. Ele tinha conhecimento técnico de artes marciais, de luta, de guerra, um cara treinado. E Davi? Davi podia ser bom de briga, mas de guerra ele não sabia nada. Ainda. Depois ele se tornou um grande guerreiro, mas ainda não sabia nada.
Qual seria a possibilidade, se você tivesse que apostar, em quem você apostaria? A possibilidade de Davi ganhar era nula. Então não julgue Saul. Saul estava olhando com os olhos humanos que ele sempre olhou. Então ele olha para Davi e fala: cara, não vai rolar, não vai acontecer. Você não tem possibilidade de vencer desse cara. Só que ele viu que a determinação do moleque era tão grande que ele falou assim: pô, vai dar zica esse negócio aí. Vou pegar esse menino, bota aqui minha roupa. Não deu certo. Davi tirou a roupa de Saul, não rolou. Ele falou: cara, eu vou com o que eu tenho mesmo. E foi enfrentar. Eu imagino que na hora que Davi foi, isso aí a Bíblia não fala, tá? Imaginação minha, imagine você também. Se eu sou do exército de Israel, eu escondidinho passava para o exército filisteu. Mata ele, Golias! Cara, Davi não ia ganhar aquilo. Não tinha chance. Pô, imagina, você ia ser aniquilado, você ia ser... Porque com certeza eles iam matar o povo do exército e escravizar o resto da população. Então, por causa de um piá abusado. Isso eu estou falando aos olhos humanos. Não tinha chance de acontecer. Só que, prestem atenção numa coisa. O que Deus procura? Deus olha o coração, certo? Onde que o coração de Davi estava? Quem que é esse cara aí para afrontar o exército do povo de Deus? Ele não sabe com quem que ele está mexendo, cara. Vou lá representar Deus nessa parada aí. Quem ganhou de Golias? Deus. Através de Davi, né? Mas foi Deus que venceu. Deus derrubou Golias. Então preste atenção. Deus nunca esteve na Bíblia. Você nunca vai ver isso. E nós poderíamos ler muitos outros exemplos, como de Gideão, por exemplo. Deus não procura ninguém pronto, apto, nem um guerreiro habilidoso, hábil, muito bom. Deus procura quem tem o coração disposto. Você tem o coração disposto? Deus capacita. Porque esse piazinho aqui, que não era um guerreiro habilidoso, que não era pronto para a batalha, que não tinha moral nenhuma nem com os irmãos dele, se tornou o maior guerreiro de todos os tempos de Israel. Israel é a única nação que ninguém consegue vencer até hoje. Ninguém. Se você for estudar a história de Israel, você vai ficar impressionado. É uma história recente. Quantas vezes Israel tinha tudo para perder e não perdeu. Quando Israel regressou depois do holocausto, quando regressou para sua terra, eles eram um povo que nem se conhecia, não era um exército. Várias nações, exércitos poderosos foram para aniquilar o povo de Israel, que nem tinha exército, e não conseguiu. Não conseguiram. Então esse moleque aqui, que não tinha capacidade técnica nenhuma para fazer o que ele se dispôs a fazer, se tornou o maior guerreiro da história da nação mais vencedora da história. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso, gente? Por quê? Porque ele se dispôs. Porque para Davi as coisas não funcionavam segundo a aparência externa. As coisas não funcionavam segundo todos os olhos humanos viam. As coisas funcionavam como ele sentia, como ele tinha dentro dele. A convicção de Davi sempre foi muito grande, sempre foi muito grande. Você quer um outro exemplo de Davi? Abre lá em Salmos 51.
Salmo 51. A partir do verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ok. Então, aqui, esse cara, aquele menino que nós vimos lá, abusado, que ganhou coragem e respeito de todos, que teve coragem e ganhou respeito de todos, se tornou o rei da nação de Israel. Ele unificou as 12 tribos. E pouco depois que as 12 tribos foram unificadas, ou seja, Israel era mais uma vez um reino só, poderosíssimo, vencia todas as batalhas, ninguém ganhava de Israel. Quando ele estava no ápice, no auge da carreira dele, do ministério dele, do serviço dele, no auge, ele fez a maior mancada da vida dele. Qual foi a maior mancada da vida de Davi? Olhar a aparência humana. Quando ele tirou os olhos dele de Deus, quando ele perdeu aquele foco, aquela convicção do coração dele, ele se distraiu, e aí ele deu todo o terreno que Satanás queria. E você sabe, você já viu pelo menos na novela, ele foi lá e fez o que fez com Batseba. E aí beleza, chegamos nesse ponto, Natan vai lá e mostra para ele, vira o espelho para ele, ele mesmo se deu a sentença de morte. E nesse momento da história, que o cara estava no ápice, no topo do mundo, ele compõe esse salmo, essa poesia. Só que pensa comigo, ele era rei, muito rico, porque todos os reinos que ele vencia, ele ficava com todos os bens. Ele tinha as mulheres mais bonitas, que era o rei. Ele tinha um exército mais poderoso. Cara, ele tinha tudo. Ele tinha o favor de Deus ininterruptamente. Ele tinha tudo. E aí o que aconteceu? Ele deu essa pisada na bola. O que ele pediu para Deus, para que Deus conservasse? Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. O que Davi olhava? Cara, Davi pisou na bola? Pisou várias vezes na Bíblia, inclusive. Você vê erros de Davi. A gente pode ver vários. Mas qual que era o foco de Davi? Davi não pediu, Deus, agora que nós conseguimos unificar o reino, eu cumpri a profecia. Dá uma ajudinha aí. Dá um desconto, dá uma nega. A primeira não vale. Dá um desconto, vai. Não, beleza. Mata o moleque. Mas não tira o reino, né? Eu sou o rei que você escolheu. Podia vir com toda a chantagem emocional para cima de Deus. Vai que Deus fosse muito emotivo e caía, né? Vai que cola. Não tem nada a perder mesmo, né? Para Davi tinha. O que ele colocou na balança? E eu acho isso, meu Deus, como eu quero ter esse coração. O que ele coloca na balança entre o que vale a pena perder e o que não vale a pena perder? O que você coloca na sua vida na balança entre o que vale a pena perder e o que não vale a pena perder? Certo? Erros eu e você cometemos todos os dias, aliás, muito piores que o de Davi, por sinal.
Não sei você, mas eu cometo erros muito piores que o dele. Que os dele, né? Ele errou várias vezes. E aí, o que nós colocamos na balança? O que vale a pena e o que não vale a pena perder? Não, Deus, isso aqui... Sabe aquele negócio que você nem cita na oração, porque vai que se tu cita na oração, Deus vai, né? Deus esqueceu disso aqui, deixa ali, deixa guardadinho, tá sossegado. Cara, Davi não teve nada por precioso. Porque Davi não se movia pela aparência externa. Ele tinha tudo do mundo. Você não está entendendo? Nós não temos nada. Davi tinha tudo no mundo, cara. Tudo. Tudo. Ele era o homem mais poderoso da terra. Ele era o ser humano mais poderoso da terra. Davi. Riquíssimo. Poderosíssimo. Bem-sucedido. Novo, jovem. O que ele botou na balança? Falou, Deus, por favor, não me tira o teu espírito. Porque quando Saul pisou na bola, o que aconteceu com Saul? Gente? Deus tirou o reino de Saul? Deus nunca tirou o reino de Saul. Saul foi rei até morrer. Você sabia disso? Mesmo contra a vontade de Deus, Saul foi rei até ser assassinado. Deus nunca tirou o reinado de Saul. Então o que era de aparência externa permaneceu com Saul. Porém, no dia em que Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, saiu de Saul o Espírito de Deus, e Deus começou a atormentá-lo com o espírito mau. O que Davi pede então no Salmo 51? Não me tires o Espírito. Cara, isso tem que ser a nossa vida. Tem que ser. Porque sabe qual que é o pior castigo que Deus pode dar para o ser humano? Nos entregar para as nossas próprias vaidades. Essa é a pior coisa que Deus pode dar para você. O pior castigo. Você quer ser rico? Ou você quer ser pobre? Vai que você quer ser um franciscano, né? Aliás, nem Francisco era franciscano, mas tudo bem. Vai que... O que você quer na sua vida? Mulher X, ou homem Y, cargo no emprego, casa, dinheiro. Cara, o que você planeja ter na sua vida que você não consultou a Deus, que é uma vaidade sua? Pior coisa que existe é Deus falar assim, você quer? Então toma. Então Davi sabia disso, porque Davi não se movia por isso, por nada que era externo. A única vez que Davi se moveu, uma das únicas vezes que Davi se moveu pelo que era externo, ele quase morreu. Então ele colocou na balança e ele falou, o que para mim vale mais a pena é a tua presença. Então, tira todo o resto. Se for o caso, Davi não pediu para Deus tirar nada, mas também não pediu para Deus reter. Isso é você viver de dentro para fora e não de fora para dentro, porque esse sistema que nós temos ao nosso redor jaz maligno. Porém, dentro de nós habita Deus. Então, o que tem que te reger? O que vai te mover? Você tem duas opções. Se movimentar, você vai sempre. Tá ok? O ser humano nasceu para se movimentar. Movimento é vida. Eu aprendi isso. Eu sofri um acidente anos atrás e eu fraturei, eu tive politrauma na bacia. Eu não fraturei as pernas, porém eu não conseguia andar, eu não conseguia nem sentar. Eu fiquei 4 meses só deitado. E as minhas pernas viraram gelatina. Os músculos, a minha coxa, minha panturrilha, os músculos viraram gelatina. Por quê?
porque eu não movimentava elas. Por mais que eu não as fraturei, eu não conseguia mexer direito. Então tinha um fisioterapeuta que ele vinha e mexia. Movimento repetitivo, dolorido, chato. Tem algum fisioterapeuta aqui? Não. Então posso falar mal à vontade. Ô bisquimungado. Cara, é necessário, mas é ruim demais. E um dia o meu fisioterapeuta falou isso pra mim. Porque, sério, e a minha esposa está aqui de prova, uma das coisas que mais me incomodou durante o meu período de recuperação foi as minhas pernas ficarem daquele jeito. Eu sempre fui atleta, cara. Sempre tive perna forte. E de repente, eu não tinha problema nenhum nas pernas, mas era uma gelatina. Eu dava tapa na minha coxa. Falei, por que isso, cara? Não machuquei aqui. E meu fisioterapeuta falou, cara, você não mexe, teus músculos estão morrendo. Se você não mexer mais as suas pernas, eles vão atrofiar, até que um dia não serve de mais nada. Então, nos movimentar nós vamos sempre. Nós nascemos para isso. A questão é, você se move pelo que você vê, pela sua aparência externa, de um mundo completamente corrompido, em que Satanás impera, ou você se move por aquilo que Deus comunica com você no seu interior? Isso define aonde você vai estar e o que você vai fazer, jovens. Prestem atenção nisso, vocês que não sabem que profissão seguir, vocês que não sabem com quem namorar, se vão namorar. Prestem atenção nisso. O que rege as escolhas de vocês é para onde vocês olham. Isso é que rege as escolhas de vocês. Se vocês olharem para dentro, aprimorarem a conexão com Deus e olharem para dentro de vocês, vocês vão só acertar. Se vocês olharem para o mundo, para o estereótipo que o mundo está trazendo para os últimos dias e vai ficar cada vez pior, vocês vão errar feio. E cada dia que passa, os erros ficarão piores e piores e piores. E quanto pior for, mais difícil de regressar. Em tudo, faculdade. Cara, faculdade é uma coisa crônica. É difícil. É injusto você impor para um menino de 15, 16 anos o que ele vai fazer para o resto da vida. É muito injusto isso. Eu sou muito contrário a esse tipo de manipulação da mente do jovem imaturo. Ainda imaturo para escolher o que vai fazer o resto da vida. Mas é colocada uma imposição tão grande na mente do jovem que ele vai olhar, vai buscar algum direcionamento. E você busca um direcionamento. Normalmente, por exemplo, o que eu fazia? Eu gosto até hoje de assistir muito jornal. Ler jornal e tal. Eu gosto de informação atual. E eu vi uma reportagem no jornal, aí a reportagem falava, por exemplo, assim, a profissão agrônomo tem pouquíssima gente no trabalho. A seara é grande, mas você fez são poucos, é quase isso mesmo. E paga muito bem. Mas assim, muito bem, de 15 mil reais para você trabalhar 4 horas por dia. Tem muita vaga de faculdade. Aí eu pensava assim, pô, é isso aí que eu vou fazer. Onde estavam os meus olhos? Aonde estavam os meus olhos? No ambiente externo. Eu infelizmente mesmo, eu tenho vontade. Eu não fiz nenhuma faculdade. E por mais que eu tenha vontade de fazer, vira e mexe eu penso nisso, mas Deus não me permite fazer para esse momento. Não sei se amanhã ou depois mudará. Mas eu já vivi parte da minha vida escolhendo olhar para a aparência externa. E eu posso garantir para vocês, não vale a pena.
não vale a pena. Porque não existe nada que possa comprar felicidade. Não existe nada que possa lhe dar satisfação, a não ser uma coisa apenas. Uma coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Cara, para todo sempre. Sabe por quê? Porque Deus é criador e Ele criou, Ele projetou, Ele planejou eu e você, toda a raça humana, todos nós. Ele planejou para o Éden, cara. Ele planejou para o Éden. Pensa no Éden, o que tinha no Éden? Uma perfeita conexão entre o homem e Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Deus não nos criou para o culto de domingo à noite, você sabia disso? Deus não nos criou para campanha de oração, cara. Desculpa te frustrar se você pensa isso. Deus não nos criou para jejum. Deus não nos criou para... Cara, qualquer coisa que você possa pensar que possa ser muito espiritual, Deus não te fez para isso. Isso hoje é necessário para nós voltarmos a ter o lugar que nós tínhamos no Éden. E que nós voltaremos a ter. Quando haverem novos céus e nova terra. Para isso nós precisamos orar muito, nós precisamos jejuar muito, nós precisamos matar a nossa carne muito, todos os dias, nos sacrificar todos os dias, para conseguir retornar ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. A um lugar de perfeita conexão entre Deus e o homem. E por que Deus amou tanto Davi? Porque Davi sabia disso, cara. Davi reproduziu o céu sem ninguém falar para ele. Ele reproduziu todo o sistema de governo do céu na tenda, sem ninguém falar nada para ele. A gente tem um palpite, mas isso é extra bíblico, é um palpite. Mas eu também acho que Davi deve ter ido no céu e dado uma olhada lá, ou algum anjo fofoqueiro contou para ele. Como eu não acho que tem muito anjo fofoqueiro por aí, então Davi deve ter dado uma espiadinha, porque ele fez na tenda de Davi exatamente o que você lê em Apocalipse. Como funciona o trono de Deus, o que você lê em Ezequiel. Enfim. Ele entendia essa proximidade de Deus com os homens. Então ele, antes de Jesus vir rasgar o véu, Davi já botou a arca no meio dos homens. Você entende? Para isso nós fomos criados, para essa perfeita conexão. E Deus é tão bom, mas tão misericordioso, que Ele tinha um plano de contingência. E o plano de contingência de Deus chama-se Jesus, ou Yeshua. E Ele mandou Jesus, o próprio Deus, na terra, para que Jesus fosse o caminho de volta para o centro do propósito. E Jesus é o caminho. E aí o que acontece? Quando Jesus está indo embora para o céu, Ele vira para os seus discípulos e fala assim: olha, eu vou, mas eu vou deixar alguém com vocês. Esse será o intermediador. Esse vai fazer conexão entre nós. E estarei convosco até a consumação dos séculos. Através de alguém que habita dentro de mim, dentro de você. Isso é tão louco, porque daí lá em Mateus 18 você vai ver, vai dizer assim: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Cara, nós tivemos a IMAP agora 2 semanas para trás, e o Fábio Souza deu uma palavra tão simples de entender, porque eu sempre explicava, mas algumas pessoas tinham dificuldade de entender, e do jeito que ele falou ficou tão simples. E na verdade quando Jesus está dizendo aqui
2 ou 3 em meu nome, ele está dizendo, quando houverem 2 ou 3 pessoas reunidas para fazer o que interessa a mim, eu vou estar com elas. Entendeu? Agora imagina, cara, 2 ou 3 com Jesus é mais do que suficiente para transformar o mundo inteiro. Significa que nós estamos muito longe de Jesus. E nós, como cristãos, continuamos olhando para a aparência externa, para o que os nossos olhos veem, e muitas vezes nós ainda espiritualizamos, porque eu tenho visão profética. Pode ter mesmo, não estou julgando isso, visão profética é muito necessária, hein, por sinal. Mas preste atenção, a aparência externa não pode conduzir as nossas escolhas. O que tem que conduzir as nossas escolhas é o nosso coração. Porque no nosso coração habita uma partícula da eternidade, nós temos entre nós, Deus. Davi teve um outro, e eu vou encerrar aqui, prometo. Davi teve uma outra pisada na bola dele, também que é muito comum ser citado em pregações. Com uma boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Davi vai lá, cara, o reino é unificado, ele fala assim, o que Davi tinha como mais importante, que Saul não deu a mínima? Vou trazer a arca de volta, beleza. Então ele traça um plano para ir lá buscar a arca. Só que quando ele vai buscar a arca, ele foi movido pela referência externa que ele tinha. Ele fez igualzinho os filisteus fizeram. Na verdade, igualzinho não. Ele fez melhor que os filisteus na cabeça dele. Porque os filisteus levaram no carro de boi. Davi mandou construir um especial, design moderno. Ano modelo. Carro 0 de boi. Mandou trazer o carro de boi e foi com o povo todo buscar a arca. Foi movido por aparência externa. O que aconteceu? Não trouxe. Resumindo, a arca não veio. Não era desse jeito. Não era do jeito que ele aprendeu com o mundo. Já existia algo pré-determinado por Deus. Então a gente quer fazer as coisas para Deus do jeito que a gente vê esse mundo realizando. Certo? Então os nossos atos espirituais muitas vezes são movidos por aparência externa. Tantas outras coisas que nós pegamos tendências de externa, coisas que estão acontecendo lá fora do conceito cristão, não do conceito evangélico, mas do conceito de discípulos de Cristo, que é isso que significa ser cristão. Isso é legal, cara. Vamos fazer também? Vamos. Não sou contra luzes, não sou contra fumaça, não sou contra nada disso, sou contra a perca de foco. Então, esse é um erro que nós estamos caindo, e é um erro gravíssimo que nós estamos caindo. Quando na verdade nós tínhamos que conservar uma cultura que está dentro de nós, que é uma cultura do céu. E isso vocês, gaúchos, são muito bons. Muito bons mesmo. O Brasil admira vocês, porque tem 2 povos no Brasil que conservam muito bem e que têm orgulho de conservar a sua cultura: o sertanejo e o gaúcho. Eu fico impressionado quando eu assisto um jogo pela TV. Toca primeiro o hino do Rio Grande do Sul, e todo mundo canta a plenos pulmões. Depois toca o hino nacional e mais ou menos. Por quê? Tá, beleza. Cara, é um conservadorismo que pode ser e deve ser muito produtivo para Deus. Porque justamente o que nós temos em falta hoje é conservar
o que é bom. Nós temos muitos gaúchos lá em Itajaí, muitos, eu sou amigo de vários. E se tem um ritual que o gaúcho preserva é o chimarrão. E quanta coisa boa eu já aprendi na tal roda de chimarrão, que no começo eu achava que era a mesma coisa que roda de maconha, que para mim era a mesma coisa, passava de mão em mão, todo mundo tinha que tomar, dava um tapa no mesmo canudo, desculpa sem ofender, mas no começo eu achava que era a mesma coisa, depois eu entendi, e a gente e eu comecei a ver, cara, quantas coisas produtivas, como por exemplo, tem o pastor Vânios, lá do Mevan, ele tem um tempo em família todas as tardes. Todas as tardes, no entardecer, senta ele, a esposa, ele tem uma filhinha que deve ter uns 7 anos de idade, por aí, né? A mais velha. 9 anos de idade, e uma outra pequenininha deve ter uns 3 anos, 2 anos. Sentam os 4 e vão tomar o chimarrão. Os 4. E ele fala assim, cara, isso ajuda a conservar a família, dentre tantas outras coisas. Ou seja, e agora recentemente nós estivemos lá no sertão brasileiro também, nós vimos como aquele povo gosta de conservar a sua cultura, e isso nós precisamos dentro do cristianismo, realmente cristãos que conservem a cultura que o próprio Deus tem. Uma cultura dele, que não se corrompem com outras culturas. O céu não é transcultural. O reino de Deus não é transcultural. Existe uma cultura específica, e essa cultura ela tem que ser correta. Deus olha o coração. A cultura de Deus tem que estar em nosso coração. Se estiver em nosso coração, ok, se não estiver em nosso coração, não funciona. Entende? Então, por favor, não deixem aparências externas levarem vocês a lugares que vocês nem deveriam ir. Não deixem aparências externas conduzir vocês. O que tem que me conduzir, o que tem que te conduzir, é o que Deus coloca dentro de você, o que Deus fala em você, através de você. Esse é o nosso papel, sermos instrumentos na mão de Deus. É isso que nós temos que fazer. Esse deveria ser o nosso estilo de vida, um estilo de vida totalmente voltado para Deus, realmente cristocêntrico, tendo Jesus como nosso cabeça, como nosso objetivo principal. Porque todas as vezes que nós perdermos isso, nós erramos. E nós comentamos alguns pouquíssimos exemplos da Bíblia, e nós podíamos falar tantos outros, de pessoas com o coração em Deus, mas que de repente se distraíram, perderam foco, olharam para outra coisa. Não olhe com seus olhos humanos naturais. Não veja as coisas e seguir por elas. Faça o que Deus te mandar fazer. Porque se você não fizer as coisas que Deus te mandar fazer, um dia Ele não vai falar mais nada. E isso isso será o seu fim. Porque no dia que Deus não desiste de você, desiste sim. Sinto te dizer, Ele desiste. Ele desiste de insistir. Ele nunca se fecha para ninguém. Nunca. Você sempre vai ter oportunidade, mas Ele desiste de insistir. Então a pior coisa que pode acontecer é Deus falar, você quer? Então vai, cara. Vai, eu vou falar com outro. Você quer, Eliel? Então faz. Ô Célio, faz isso para mim. Deus se move dessa forma. Porque o plano de Deus é muito maior do que uma pessoa, muito embora Ele dependa de todos. Ele não depende de ninguém, mas Ele quer todos. Mas Ele é muito maior do que eu,
muito maior do que você. Muito maior do que o Papa, vai. O Papa que é o Santo Padre, que é o cara no cristianismo, é muito maior do que ele, o plano de Deus. Então, busque viver de acordo com o que Deus coloca no seu coração. Ah, mas se o meu coração estiver longe de Deus, então você precisa aproximar o seu coração de Deus. Como? Ore mais. Se você ora 1 hora por dia, ore 2, 3, 4. A oração é a nossa conexão com Ele. É o que nos aproxima dEle. É o que nos deixa mais parecidos. E à medida que os dias vão passando, nós vamos sendo transformados de glória em glória, até que um dia nós seremos perfeitos. E isso é um assunto para outro dia, mas vai ser muito legal. Um dia nós vamos ser perfeitos, cara. Não vamos ter mais nenhuma falha. Mas até lá nós vamos ter que ralar bastante. Trabalhar muito. Nos negar muito. Lembra? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. O que está dizendo? Negue os seus desejos, negue suas vontades, negue os seus planos. Nada do que você tem pela sua própria cabeça serve para mim. Você quer me seguir? Deleta tudo isso e vamos caminhar junto. E eu vou dar para você. Eu vou dar para você novos sonhos. Porque às vezes as pessoas acham que nós falamos de que Deus quer que nós abrimos mão dos nossos sonhos. E as pessoas acham que Deus quer que a gente entre em depressão. Mas não é isso. Deus quer que eu abra mão do que é meu. Eu decidi. Eu escolhi. Eu quero. Deus quer deletar esse eu da conversa. O que Deus quer? Deus quer te dar o sonho. E cara, nada é mais legal para você do que... Nada é mais legal para qualquer pessoa do que você ter algo que Deus falou para você que Ele quer que você faça. Cara, sei lá, Deus falou para mim que eu vou ser um ministro de adoração que vai viajar o Brasil inteiro ministrando e levando as pessoas a tocarem ao Pai e tal. Isso acontece hoje? Não. Então é um sonho. Mas é um sonho quem? Meu? Não, de Deus. Deus falou isso. Cara, isso é demais. Porque se Deus falou, vai acontecer. Claro, se nós mantivermos conectados. Porque então não vai ser mais racionalizado. Sabe? Recentemente Deus tem falado muito isso. E eu já tenho conversado isso com alguns jovens lá. Cara, dispensa a sua razão. Deleta ela. A minha razão e a sua razão para Deus não serve. Mas que é isso? Eu tenho que ser burro? Não, não é ser burro. Muito pelo contrário, é ser inteligente. Você dispensar a sua razão é o maior ato de inteligência que você pode ter. Dispenso a minha razão e me apego ao teu querer, à tua vontade, Deus. Para mim, a minha consciência, o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho ser bom, não serve mais. Mas eu quero a tua vontade. E aí eu não sei o que é mais, mas é a tua vontade, me basta, é suficiente. Isso é você deletar, você dispensar a sua mente, sua razão e priorizar o seu coração. Porque existe uma promessa e ela se cumpre. Uma profecia que se cumpre todos os dias, que é: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E isso é impressionante, cara. Imagina você encontrar Deus. Eu não sei se você já teve alguma experiência de verdade com Deus, não com a religião.
Não um calafrio na hora do louvor, ou quando o pastor Célio colocou a mão na sua cabeça para orar, você deu um tremelique, não. Não só isso. A Bíblia diz em 1 Samuel 2, 3, não me lembro agora o capítulo, que Samuel, ele estava ouvindo alguém chamar, mas ele não discernia quem estava chamando, ele achava que era Eli. E a Bíblia é muito clara quando diz, até aquele dia Samuel não tinha nenhum tipo de experiência com Deus. Só que sabe que louco que é isso? Samuel era servo do sacerdote. Ele participava de todos os rituais que o próprio Deus mandou fazer. Você está entendendo? Samuel era um baita religioso. Ele ajudava Eli em todos os atos que Deus mandou o sacerdote fazer. Atos que eram para Deus. Eli tinha contato com Deus, mas Samuel ainda não. Então, olha que impressionante. Aí Samuel depende de Eli. Eli fala com ele, ó, cara, quando você ouvir de novo, você fala, Deus, eu estou aqui, pode falar que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Mas se você já teve uma experiência com Deus, você sabe do que eu estou falando. Se você não teve ainda, você deveria ter. Você deveria tentar experimentar. Ver qual é que é esse negócio. Quando você experimenta de Deus uma coisa, cara, eu tava conversando, vou citar esse exemplo. Eu tô com um carro aí que não é meu. É um carro emprestado. Meu carro não está em boas condições para viajar. Acho que nem para rodar para a cidade, amém. E aí, e tem um rapaz que a gente tem discipulado, que é um rapaz que veio de uma denominação bem tradicional. Ele está há 2 anos no Mevand, a gente tem discipulado ele hoje já está envolvido na liderança de um dos ministérios ali da casa. É um casal, ele é casado, um casal preciosíssimo. Mas ele ainda tem alguns conceitos, cara, muito racionais. Ele é muito racional, muito. E eu tento bater nessa tecla com ele. Cara, em viagem. E a gente estava lá em casa essa semana conversando. E a gente estava conversando sobre viver pela fé. A gente estava conversando sobre isso. E ele falou, não entra na minha cabeça, cara, como as pessoas conseguem. Ele trabalha numa loja há muitos anos. Ele falou, cara, não passa pela minha cabeça sair da loja que eu estou trabalhando. Sério, cara, eu não sei, eu acho que eu entraria em desespero se eu saísse de lá, se eu fosse demitido de lá hoje. Porque ele tem estabilidade, ele faz o que ele gosta de fazer e tem um bom salário. Pô, quem não quer isso? Só que Deus já falou para ele que é o tempo dele, já deu lá. Eu já disse para ele. Ele sabe disso. Ele tem convicção disso. Só que ele racionaliza. Como eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou viver? E o outro emprego? Será que eu vou trabalhar muitas horas? Será que eu vou ganhar menos? Então, meu irmão colocou na ponta do lápis, já era. Vontade de Deus não funciona na caneta e no papel. Assim funciona a nossa mente, a nossa razão. E aí eu comecei a citar para ele alguns exemplos de irmãos nossos que estão morando nos Estados Unidos, que inclusive nem queriam morar lá, que é o sonho de muita gente, eles nem querem, mas Deus quer que eles fiquem lá. Tem um pastor que caminha com o Evan, que mora lá, que ele não tem fonte de renda, mora há 6 anos nos Estados Unidos. Ele não tem fonte de renda nenhuma, mora numa casa top, até para os americanos. Tem um carro top, come do bom e do melhor, porque ele é bem, tem bastante estoque. E cara, e ele é muito louco, o nome dele é Rafael Conrado. Muito doido mesmo. E a gente estava conversando essa semana passada,
sobre algumas coisas lá. Tava eu, Fernando Tolentino, um outro irmão que mora lá nos Estados Unidos, e a gente citando esses exemplos de viver pela fé nos Estados Unidos. Cara, viver pela fé em real já é difícil, imagina viver pela fé em dólar. Não é fácil, cara. É muita fé. E aí diz que o Conrado, ele chega assim, muitas vezes ele chega, dia de pagar as contas, joga as contas em cima da mesa assim. Ó Deus, vim pagar tuas contas. E ó, se você não pagar, o povo vai falar mal de ti, hein? Ó, tem um servo de Deus aí que tá aqui na cidade, tá devendo para todo mundo. É melhor você pagar logo. 6 anos. Nunca deveu um centavo para ninguém. Pastor Fernando Tolentino, quantos conhecem? Já ouviram falar do Fernando Tolentino? Pois é, mora nos Estados Unidos fez 1 ano agora. Chegou um belo dia, ele não tinha dinheiro para renovar uma matrícula lá, e ela é vinculada à moradia. Ele recebeu um e-mail 2 dias antes dizendo assim: olha, se não cair na nossa conta aqui o valor de, se eu não me engano era $3.500, alguma coisa assim, até sexta-feira, você está convidado a se retirar com a sua família do apartamento do campus. Ele acordou na sexta-feira, ele falou para mim assim: Eliel, eu tinha R$300 na conta, na quinta-feira, R$300, eu precisava de $3.500, ou seja, ele não tinha nem $100, estava perto. E aí, ele acordou na sexta-feira, ligou o celular e começou plim, 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 plim. Quem desliga o celular aí de noite, quando acorda, sabe que o WhatsApp não deixa ninguém em paz. E uma das mensagens era de um irmão aqui do Brasil que falou assim: pastor, Deus me incomodou aqui à noite, eu já fiz a transferência para a conta do senhor aí, Deus te abençoe. Quando ele foi ver na conta, era mais do que o suficiente para ele pagar, porque tinha que ser mais do que o suficiente mesmo, porque ele não tinha dinheiro nem para fazer compra. Então estava eu e esse rapaz, e eu falando isso para ele, e ele falava assim: cara, isso é muito para mim, cara, eu não consigo viver disso, eu não consigo entender como vocês vivem. E cara, eu e minha esposa, todo mês é um sufoco. Nós vivemos também muito tempo sem receber um centavo, sem ter nenhuma fonte de renda. Deus nunca deixou faltar nada. Gasolina no carro, comida sempre tinha. E eu conversando com esse rapaz sobre isso e tal, e ele falando: não, eu vou precisar orar mais, vou precisar buscar mais, cara, porque eu ainda não consigo isso. E ele sempre racionalizando. Quando chegou na quarta-feira, ele mandou uma mensagem, falou assim: olha, não, minto, do domingo, na segunda-feira, né, de ceia, eu ministrei. Ele falou assim: olha, quero conversar contigo. Aí chegou, me tirou assim, acabou o culto, eu estava guardando meus instrumentos e tal. Aí ele me tirou, me levou para o lado assim, me deu um abraço. Falei: pastor, vou te emprestar meu carro para você viajar. Vou falar a real para vocês, na hora, eu não dei nem bola, porque no Mevan, emprestar carro, cara, é algo a gente faz todos os dias. Às vezes está lá no escritório, lá, estou lá embaixo, no primeiro andar, esqueci a chave do meu carro lá em cima. Ô fulano, presta teu carro aí para ir lá no lugar. Pronto, tá aqui, tá na mão. Fazer uma viagem com o teu carro, tá? Uma vez bateram em mim e eu estava com o carro do Cristiano, a carreta destruiu o carro que eu estava. E cara, para nós é algo, vou te dar um carro, glória a Deus, o violão que eu tenho foi ganhado, a guitarra que eu tenho foi ganhado, para mim isso é natural. Mas para aquele rapaz, não é. Emprestar o carro para ele já era algo, viver pela fé, irmão. Já era o primeiro passo, porque o seguro está no nome dele. Se acontecer qualquer coisa com esse carro, me ajuda em oração aí, irmão. Se acontecer qualquer coisa com esse carro, eu não tenho dinheiro para pagar e ele sabe disso. Então para ele já foi o primeiro passo de viver pela fé. Ele está buscando. Ele não racionalizou, porque se ele tivesse racionalizado, ele não ia emprestar. Então, o que nós fazemos? Ou nós regemos as nossas escolhas pela nossa mente, ou nós regemos a nossa escolha pelo nosso coração. Ou nós regemos pelo que nós vemos, e aí nós somos bons de armar, né? Nossa mente é muito boa de olhar assim, já planejar um monte de coisa, vai acontecer isso, depois dá tudo errado.
vocês não acontece, mas comigo acontece bastante de eu planejar e dar errado. Quando na verdade a gente tinha a maior moral de todas. Imagina um jogo de xadrez, e agora eu prometo que eu vou acabar aqui de verdade, verdade mesmo. Imagina um jogo de xadrez, está jogando Deus, aliás, está jogando eu, de um lado do tabuleiro, e o diabo do outro. O diabo quer ganhar de mim, e eu quero ganhar do diabo. Estou jogando xadrez. O diabo é muito bom no xadrez, velho. Bicho é bom. Então ele vem no meu ouvido e fala: Eliel, joga o peão para a direita. Eu falo: cara, o diabo vai fazer aquilo, eu acho que eu vou jogar para a esquerda aqui, ó. Aí o diabo vem com o cavalo. E aí Deus: não, ainda dá. Pega lá o bispo e faz isso. E Deus vai, como se Deus fosse cantando a jogada pra gente, porque Ele já sabe tudo que o diabo vai fazer. E a gente insiste, pelos nossos olhos naturais, tentar ganhar de alguém que é muito bom. Você não vai ganhar, eu não vou ganhar. Só tem um jeito de ganhar essa partida de xadrez: se eu prestar atenção no que Deus está falando. E isso é quase uma trapaça, mas vale. Nesse exemplo vale. Então nós temos tudo na mão para poder fazer com excelência, e abrimos mão de tudo para o nosso alter ego, para fazer do nosso jeito. E Deus fica insistindo: não faz assim, não faz assim, você é um menino bom, cara, não faz desse jeito. Só que se eu ficar sempre insistindo em fazer do meu jeito, vai chegar um dia que Deus fala: quer saber, faz aí do seu jeito mesmo. Quem quer jogar xadrez comigo? Aí Deus vai chamar outro cara. Estão entendendo? Por favor, não vivam segundo aparências externas. Vivam conectados com Deus em seu interior. De fato, é de dentro para fora que a sua vida tem que fluir. Ninguém consegue viver de aparência. Ninguém. Por mais que você seja bom nisso, um dia a casa cai. Nem que seja no julgamento, mas vai cair. Ninguém vai conseguir viver só de aparência. Ou você vive da conexão que você tem com o seu interior, com Deus dentro de você, ou você vive de uma maneira derrotada mais cedo ou mais tarde. Amém? Feche seus olhos aí então, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é fiel em todo tempo. O Senhor é muito bom. Tem mostrado isso a nós todos os dias. Por favor, dê a consciência de cada um aqui. Que cada um de nós possamos deletar a nossa razão e nos apegar ao seu querer. Por favor, Senhor, nós cansamos de escolher o que engana ser o bem. O que o mundo faz parecer ser bom, mas na verdade nos conduz à morte e à destruição. Nos ajuda a escolher o que conduz à vida. Nos ajuda a escolher a Tua vontade todos os dias. Para que nós possamos de dentro fluir rios de águas vivas. Para que nós possamos de dentro de nós extrair algo que Tu queiras. Que passe por Ti, pela Sua vontade. Por favor, Senhor. Pegue cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança aqui. Oro para que o Senhor nessa noite, o Senhor dê sonhos. Eu oro para que o Senhor nessa noite dê direcionamentos, dê palavras de despertamento para cada um que está aqui. Para que eles não vivam no engano das escolhas errôneas segundo a aparência desse mundo. Porque Satanás
tenta tornar tudo visivelmente agradável. Mas nós sabemos que o nosso prazer real só está em Ti. Então, por favor, Senhor, aproxima cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança do prazer verdadeiro que está em Ti. E que eles abram mão de querer escolher qualquer coisa que não seja a Tua vontade. Para que possam verdadeiramente viver a vida, estar contigo. Por favor, incomode. Por favor, mexa com cada um, Senhor, nesses próximos dias, a partir de hoje. Que não seja simplesmente uma palavra. Eu peço, eu clamo para Ti, Senhor. Que não seja uma palavra, que não seja minha palavra, mas que seja Tu trabalhando de uma forma singular em cada um. Como cada um precisa ser trabalhado, trabalhes Tu de uma maneira singular em cada um, Senhor. Eu oro para que cada um deles possa entender da forma que o Senhor especifica para eles. Porque eu creio que o Senhor fala de uma maneira que cada um de nós conseguimos entender. Então abra os nossos olhos espirituais, feche os nossos olhos carnais, escancare as portas do nosso coração, blinde a nossa mente, para que nós não nos corrompamos mais, mas que nós possamos purificar o nosso coração e melhorar essa casa para Ti. Em nome de Jesus. Amém, gente? Eu quero te desafiar a orar sobre isso nos próximos dias. Eu quero te desafiar a pensar sobre isso. Sobre o que você tem regido na sua vida segundo a aparência externa, para que Deus te conduza a fazer segundo a vontade dEle. Amém?